Olá, galera! Aqui novamente estamos e agora a gente vai falar aí sobre a teoria moderna da evolução. Bem, quando a gente falou sobre a teoria evolucionista, a gente está falando lá do início, né? A visão deles lá do início sobre o que seria evolução, né? A gente falou sobre fixismo e tudo mais. A partir de agora, a gente vai falar sobre a teoria moderna, o que a gente vê agora, né? Como que a gente vê a evolução agora, atualmente, né? E aí, vocês veem essa imagem aqui, que representa o DNA. Hoje, a gente sabe que todo esse processo da evolução está relacionado a isso aqui, né? E o DNA, tá? Bom, esse assunto está relacionado lá na sua página 14 e que iremos até a sua página 20 do livro didático. Galera, hoje os estudos da estrutura do DNA, o funcionamento dos genes, os princípios da genética foram unidos às ideias evolucionistas de Darwin. Então, tudo foi descoberto sobre o DNA, tudo isso foi acrescentado aos estudos de Darwin, tá? Não foi desconsiderado o que Darwin já tinha alcançado. Na época de Darwin, como eu falei anteriormente, não se sabia nada sobre DNA, nem nada relacionado ao que hoje sabemos, né? Herança genética, isso não se sabia. Hoje se sabe. Então, simplesmente uniu as duas linhas de pesquisa, tá? Então, como uniu as duas linhas de pesquisa, houve uma modificação no nome, tá? Por isso que hoje em dia a gente chama de neodarwinismo, tá? Neo, novo, que significa novo, darwinismo. Então seria nada mais o significado correto seria visão, nova visão do darwinismo, tá? Então, foram unidos as ideias evolucionistas de Darwin numa síntese, ou seja, num resumo, que teve como resultado uma teoria mais abrangente e mais embasada, e por isso mais aceita para explicar o processo evolutivo dos seres vivos. Essa teoria é conhecida como teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. São os três nomes que pode receber, tá? Nessa concepção da evolução, a mutação e recombinação gênica... Continuando, pessoal, houve um problema técnico aqui. A mutação, a recombinação gênica, as migrações, a deriva genética, além da seleção natural, atuam nas variações características entre os indivíduos de uma espécie. Então, observem aqui, pessoal. Mutação, recombinação gênica, que eu vou explicar cada um o que é, tá? Migração, seleção natural e deriva genética geram a variabilidade que levam a um processo de adaptação, tá? Então, conforme eu for explicar cada um, vocês vão entender esse significado disso aqui, ok? Como é um vídeo, se você não entendeu cada termo aqui, ao você entender mais à frente a minha explicação, você volta um pouquinho no vídeo que você vai entender melhor esse esqueminha que eu coloquei aqui, tá bom? Bem, mutações e recombinação gênica. Primeiramente, o que seria mutação? Mutação é um termo que a gente usa diariamente, né? Mutação, elas podem ser de vários tipos. Elas existem a tipo de mutação que causam certo prejuízo, né? Exemplo seria o câncer, né? Que são mutações na hora da divisão celular que geram erros na hora da divisão, na hora da transcrição do DNA. E existem as que causam vantagem, né? Que vai favorecer a sobrevivência do indivíduo. Já a recombinação gênica, ela ocorre durante a formação dos gametas, na meiose. Lembrando que meiose se divide ao meio, tá? Então, lembrando lá do terceiro bimestre. Ser humano, 46 cromossomos. Na formação dos gametas, tem que reduzir pela metade, para que quando for unir os dois gametas, masculino e feminino, possa somar e dar um número total de 46 cromossomos. Então, meiose é quando ocorre a divisão celular em que o DNA, em que a quantidade de cromossomos é reduzida ao meio, tá? Então, as recombinações gênicas, por sua vez, ocorrem durante a formação dos gametas, na meiose,
possibilitando que os genes se combinem e se distribuam de forma diferente nos cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos são cromossomos iguais, né, que estão um ao lado do outro. Eles permitem, no caso da recombinação gênica, permite uma maior variabilidade genética. Repare essa imagem que está mostrando exatamente o processo de recombinação gênica, tá? Que também pode ser chamado de permuta gênica ou crossing over. São 3 nomes que pode se dar, tá bom? Recombinação gênica ou crossing over ou recombinação gênica entre cromossomos homólogos, ok? Esse processo ocorre sem que se possa prever em que local vai ocorrer essa troca, tá? Essa troca aqui. A cada vez que esse fenômeno ocorre, gente, verifica-se o aumento da variabilidade genética nos gametas. E isso é um fator muito importante para o mecanismo da evolução. Isso é um fator importantíssimo na evolução, tá? Bem, migrações e deriva genética. As migrações atuam como fator evolutivo para as espécies porque proporciona fluxo de genes entre diferentes populações. Esse fluxo gênico inclui vários tipos de eventos diferentes, como, por exemplo, pólen sendo transportado para outras flores, pássaros fugindo do inverno e até mesmo pessoas se mudando para outras cidades, estados ou países. Isso é um tipo de migração, tá? A deriva genética corresponde a uma drástica alteração no número de indivíduos e, consequentemente, de genótipos e fenótipos, de uma ou de várias espécies ocasionadas por fatores naturais e repentinos, tais como terremoto, tsunami, queimadas. No caso, como exemplo, a gente pode falar sobre uma enchente, no caso, né? Podem ser eliminados aleatoriamente muitos indivíduos de uma população e os que sobrevivem nem sempre são os mais adaptados, às vezes são os mais fragilizados, né? Então, foi aleatório, causado por uma deriva genética. Saiba mais! Mutações, as mudanças genéticas também resultam em diferenças como, por exemplo, a cor dos olhos ou dos cabelos. Por exemplo, olhos azuis. Mesmo que cerca de 8% da população mundial tenham olhos azuis, a mutação que deu origem a ela é incrivelmente recente na história da nossa espécie. Embora todos os humanos tivessem olhos castanhos, pesquisadores conseguiram apontar a mutação que levou à coloração azul. Gente, vocês aprenderam no terceiro bimestre que olho azul, na verdade, nada mais é que uma característica recessiva, tá? É uma característica recessiva, motivo do qual é uma quantidade reduzida na população, tá? Por quê? Porque os alelos têm que ser recessivos. Lembra lá do azinho, azinho? Azão, azão, azinho, azinho? Então, para que ocorra azinho, azinho, ocorre em menor quantidade, tá? Por isso que ocorre em menor quantidade na população. Bem, tolerância à lactose. Intolerância? Não nascemos para ingerir e tolerar leite proveniente de outras espécies. Há cerca de 10 mil anos, quando os europeus começaram a domesticar animais, como vacas, uma mutação no gene MC6 possibilitou que algumas pessoas continuassem produzindo a enzima lactase, permitindo-lhes beber leite. Então é mais fácil, pessoal, fique bem atento a isso, é mais fácil a gente encontrar pessoas intolerantes à lactose do que pessoas que são tolerantes, ok? Então, se você é intolerante à lactose, não se espante, porque é normal, é mais normal ser intolerante do que tolerante, ok? Exatamente por o leite de vaca não ser o leite da nossa espécie. Ela tem enzimas que nós não degradamos, ok? Bem, cabelos ruivos. Embora muitas pessoas conheçam ruivos, a cor do cabelo ainda é bastante rara. Em média de 4 a 5% da população tem cabelo ruivo, tá? E não ter o dente do siso. Como conseguir controlar o fogo, os alimentos que comiam se tornaram mais macios e seus dentes se tornaram mais estreitos, eliminando o espaço necessário para um conjunto chamado de dente siso. Então, como hoje em dia, os alimentos já vêm basicamente mastigados pra gente, né? Se a gente ficar 1 hora mastigando chiclete, a gente já vai sentir dor. Por quê? A gente já não está mais acostumado de ficar mastigando. Então, os sisos hoje em dia já não tem tanta importância como tinha na época,
né? Então, já tem gente que nasce sem os sisos. E estudos indicam que daqui a uns 200, 300 anos, tá? Daqui a uns 200 mil a 300 mil anos, o ser humano não tenha mais dentes, ok? Por quê? Porque os dentes já não têm mais tanta utilidade como tinha na época da pré-história, tá? Então, vai ficar muito lindo o ser humano sem dente, né? Bem, como surgem as novas espécies? Existe uma enorme variedade de espécies de seres vivos que habitam o planeta Terra, que interagem entre si e com o meio ambiente, que formam biodiversidade. Lembrando que biodiversidade significa biovida, diversidade, variedade. Então, variedade de vida. Como o ambiente é algo dinâmico e sofre variações, nem sempre as características da espécie que garantem atualmente sua sobrevivência serão as mesmas que garantirão a sua sobrevivência no futuro. Determinada espécie pode ser eliminada de um ambiente, ou seja, extinta naturalmente, e outra pode passar a se desenvolver nele, tá? Um detalhe, uma espécie de ser vivo é formada por indivíduos que são semelhantes, lembrando que isso vocês já aprenderam no 7º ano, tá? Uma espécie de ser vivo é formada por indivíduos que são semelhantes. São semelhantes só isso? Não, eles têm que ser semelhantes e se reproduzirem e gerarem descendentes férteis. Gerarem descendentes férteis, porque só se reproduzir, gerar um descendente e ele for infértil, né? Eles não vão ser considerados a mesma espécie. Tem que gerar descendentes e descendentes férteis, tá? Bom, e população? População nada mais é que é união no mesmo ambiente, tá? No mesmo local, na mesma área geográfica, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Conjunto de indivíduos da mesma espécie na mesma região geográfica é chamado de população. População, várias populações na mesma região geográfica é chamado de comunidade, ok? Isso aí são conceitos que vocês já aprenderam no 7º ano. Bom, e especiação? Por que a gente falou sobre relembrou sobre o que seria espécie, população e comunidade? Exatamente para vocês entenderem o que é especiação, tá? O que seria especiação? O processo é o processo pelo qual novas espécies são formadas. É chamado de especiação. A cada cruzamento, novos indivíduos se formam e apresentam pequenas diferenças, caracterizando a variabilidade genética. Por meio dessa variabilidade e da atuação da seleção natural, novas espécies podem se formar no decorrer de muito tempo. Há vários processos de formação de novas espécies e um deles ocorre através do isolamento geográfico, o nome já diz, né? O que é isolamento geográfico? É o processo de processo de isolamento através de alguma barreira geográfica, tá? Então vamos supor, houve algum fenômeno natural que separou Paranaguá de Matinhos, dando um exemplo, tá? Região aqui onde nós vivemos, Paranaguá de Matinhos, isolou lá daqui. Vamos supor que tenha algum processo de isolamento, seja uma barreira passando uma fenda de um rio, apesar que hoje em dia a tecnologia tá tão avançada, né, que pode ter uma balsa para atravessar, mas enfim, um isolamento dos quais façam que as espécies animais, principalmente, né, as espécies dos animais, não dos seres humanos, dos outros animais, isolem de um lado e do outro. Isso pode gerar um processo de especiação, tá? Exatamente através da barreira geográfica. E isso faz com que os indivíduos fiquem em grupos isolados uns dos outros. E a reprodução, consequentemente, a troca de genes seja interrompida. Essa troca de genes interrompida vai fazer com que haja um isolamento reprodutivo. E aí não serão mais capazes de trocar genes entre si, originando novas espécies. É mais ou menos o exemplo que o livro dá aí, desse caso aqui, ó. Reparem a imagem. Aqui tem uma certa espécie, de um certo animal, tá? É um caso hipotético.
uma grande população apresenta características bem semelhantes. Aí todos eles vocês veem que são todos iguais, tá? Aí ocorreu alguma coisa aqui que separou essas duas regiões. Reparem que aqui tá seco, não tem grama. Aqui já tem, tá? Reparem que aqui não tem, aqui já tem. E aqui continua seco, tá? A população é dividida em duas, ficando as partes isoladas por uma barreira geográfica. Além de não terem contato um com o outro, aqui a característica do ambiente aqui é diferente desse. E aí, com o passar do tempo, surgem as mudanças genéticas que levam ao aparecimento de indivíduos com características diferentes das iniciais. Ou já começa a acontecer o que a gente chama de mutação, tá? Reparem que exatamente pela característica da região onde eles vivem, começam a surgir mudanças. Ó, vocês começam a perceber que, ó, esse aqui começou a nascer um monte de espinho, esse aqui já começou a nascer, a orelha ficar maior, tá? Esse daqui, a antena, esse aqui começou a ficar mais escuro, várias características distintas. Sendo que a característica da cor escura foi o que favoreceu esses indivíduos e foi o que prevaleceu, tá? Então vocês perceberam aqui, ó, que aumentou a quantidade de indivíduos da cor escura. Já aqui, a característica dos quais a característica positiva, né, a característica dos indivíduos que ficou positivo, que na verdade eu falei espinho, mas são pelos, né? Essa característica foi positiva para eles. Então, foi o que adaptou melhor e o que fez eles crescerem em quantidade e se instalarem a característica na região. Tá? Então, nessa população, os indivíduos mais resistentes ao frio estavam mais adaptados e foram selecionados positivamente, deixando os descendentes. Já os indivíduos marrons estavam mais adaptados à ação dos predadores e tiveram maior número de descendentes. Tá? E aí, após, por exemplo, houve o processo aqui de seca e essa água que secou e aí uniu novamente. Pronto, uniu novamente. Lembrando que esses dois aqui eram todos da mesma espécie. Após unir novamente, os dois já não conseguem, depois do isolamento geográfico, os dois já não conseguem mais cruzar e gerar descendentes férteis. Gerou novas espécies através da especiação. Tá? Então, depois de muito tempo, a barreira deixando de existir, formou duas novas espécies. E aí não ocorrerá mais o cruzamento entre eles, gerando descendentes férteis. Ok? Bem, isso a gente pode observar isso com uma espécie no Brasil, tá? Que é o papagaio das espécies Amazona altomares e Amazona brasiliensis, que são aves que habitam diferentes regiões do Brasil. Elas têm muita característica semelhante, indicando que tem um ancestral em comum muito próximo. No entanto, são espécies distintas por apresentarem algumas características diferentes que são observadas em sua morfologia, hábitos e material genético. Morfologia, lembrando que é a forma corporal. A história dessas duas espécies está relacionada com os biomas em que habitam. Um é na Amazônia, o outro é na Mata Atlântica. Reparem, aqui está a demonstração, né, onde um vive e o outro vive, a Mata Atlântica, a Amazônia, e vocês percebem, ó, são bem parecidos, mas são espécies diferentes, tá? Ocorreu uma seleção aí através do isolamento geográfico. Bem, aí mais um constante processo de seleção das características mais adequadas às condições do ambiente. A evolução é um processo dinâmico, contínuo, né? Acontece o tempo todo. A melhor forma de representar a origem das espécies é mostrando as ramificações como uma forma de uma árvore, indicando que as espécies têm ancestrais dos quais se originaram. Então, essa forma aqui, na verdade, a gente chama de cladograma, como eu falei anteriormente. E essa forma de representar os grupos é a melhor forma que é trabalhada, tá? Vocês já aprenderam lá atrás, lá no 8º ano, sobre reino, filo, classe, ordem, família, né? Antes de reino, tem uma classificação chamada domínio, tá? Que são domínio bactéria, domínio arcaia e domínio eucariá. E aí, vocês percebem que o domínio bactéria, eubactéria, o ancestral em comum que deu origem a todos eles, né? A arqueia bactéria e a eucariá, que é a animalia, fungibula, planta e protoctista, tá? Essa é a melhor forma de representar.
A classificação, então, dos seres vivos passou a ser realizada pela filogenética, levando em conta a filogenia. Ou seja, a relação de parentesco, né, entre as diversas espécies que habitam a Terra, relacionando então os conceitos de ancestralidade e descendência em um contexto evolutivo. O estudo dessa filogenia envolve a construção de uma árvore filogenética, ou cladograma, que é o nome disso aqui, que é um esquema gráfico que revela a história evolutiva dos seres vivos neles representados. Esse esquema apresenta algumas ramificações a partir de pontos de ramificação, ou nós, tá? E que representam um ancestral mais comum a todas as espécies envolvidas. Aqui o ancestral é comum. Aí você vê aqui, ó, por que esse daqui está separado desse? Vocês percebem que essa saída aqui, que é um nó, esse daqui veio originado a partir desse, ó. Então esse ancestral comum deu origem a todos os demais. Esse surgiu antes desses todos aqui. Aí em seguida surgiu esse. Em sequência foi surgindo cada um. Observe, ó, protoctista primeiro, plantei segundo, né? Tá vendo? É a sequência, ok? O animália por último. E aí, organize as ideias. Vocês, nessa atividade, pessoal, vocês vão escrever o nome da espécie, ó. Darwin conheceu o avestruz em um zoológico na Europa. Vocês vão escrever o nome da espécie e a origem geográfica dele. E vocês, aqui está pedindo para colocar a foto de cada animal. Vocês podem colocar a foto, se quiser, ou pode desenhar, fica a critério de vocês, tá? Vocês vão fazer essa atividade dos três, tanto da avestruz, quanto da ema e do andu. Lembrando que o nome da espécie, vocês vão colocar ali o nome científico, tá? O nome científico e a região da origem geográfica. E a região, por exemplo, África, Ásia, tá? Vocês vão colocar a região e o desenho ou a foto. Bem, galera, a gente finaliza essa parte aqui nesse primeiro momento. Vocês vão fazer a atividade da página 19 e 20 de Organize as Ideias na página 20, né? Que é esse que eu acabei de falar, tá? Essa atividade aqui, lá no seu livrinho didático. E agora sim, vocês vão fazer a página 4 até a 8 do livro de atividades. Façam com atenção, as atividades também tranquilas, tá? Em comparação lá com genética que vocês estavam capengando lá, que tá bem mais tranquilo, até mesmo porque é muito teórico, ok? Então é isso, pessoal, a gente encerra aqui. Até a próxima aula.